Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz. Em nome de Deus, o nosso Pai, do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. No dia de hoje falaremos um pouco sobre um ministério até mesmo esquecido pelas igrejas. Nós vemos nas igrejas ministério de casais, ministério de jovens, ministério de benevolência, ministério N ministérios, ministério da palavra, ministério de pregações, mas a grande maioria das igrejas, elas esquecem de um dos ministérios mais importantes que a Bíblia coloca para nós. É o ministério das pessoas solteiras. E a pessoa solteira, ela tem uma função muito importante para a igreja do Senhor, que a gente vai aprender alguma coisa na manhã de hoje, no dia de hoje. Vamos falar um pouco sobre os solteiros. Vamos pegar aqui um pouco da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 25. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita mais ou menos no ano 55 depois do nascimento de Cristo. Muito provavelmente ela foi escrita na cidade de Éfeso, atual Turquia, que naquela época ainda era Grécia. E ele escreveu esta carta aos irmãos em Corinto, que ele provavelmente recebeu alguns questionamentos dos irmãos de lá, referente aos procedimentos que eles deveriam ter quanto à igreja. E aqui Paulo vai dar estas instruções sobre o casamento, mas também vai dar instruções para pessoas solteiras. Muito interessante que a gente vai ver isso agora. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem,
Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Passagem bastante interessante que fala sobre os solteiros. Aqui ele puxou um link aqui, falando também anteriormente sobre o casamento. E aqui ele está falando que é melhor que as pessoas permaneçam como estão, quando conhecem a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Paulo, muito provavelmente, ele era um viúvo. Depois que ele conheceu a Cristo, ele passou a dedicar a sua vida tão somente para o Senhor. Ele era um eunuco espiritual. Ele se dedicava totalmente ao Senhor. Ele não buscou depois uma esposa, uma companheira. Por quê? Porque ele se dedicou full time, tempo total, ao Senhor. E uma pessoa solteira, ela deve ter esse mesmo procedimento. A pessoa solteira no Antigo Testamento, ou um solteiro cristão, de maneira nenhuma vai se assemelhar com o solteiro do mundo. O solteiro do mundo é daquele jeito. Ele sai, vai para balada, vai sair com os amigos, vai para churrasco e fica com uma, fica com outra. Esse é o solteiro do mundo. Mas para a igreja do Senhor, este solteiro não existe. Aliás, ele existe, mas fora da igreja. O solteiro, segundo a vontade de Deus, é aquela pessoa que é dedicada totalmente nas coisas do Senhor. É aquela pessoa que ela é dedicada nas coisas do Senhor. Então, não adianta um solteiro que vai segundo a vontade do mundo, como a gente está acostumado a ver, na igreja do Senhor isso não existe. Então, para Deus, e na opinião do apóstolo Paulo, é muito melhor você ser solteiro e dedicar a sua vida integralmente ao Senhor do que você ser casado e ser uma pessoa dividida. Olha aqui no versículo 32, aqui, o que o apóstolo Paulo fala. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Tanto o homem quanto a mulher que não são casadas, não são casados, melhor dizendo, eles se preocupam ou deveriam se preocupar tão somente com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor, numa vida santa, numa vida em dedicação às coisas do Senhor. A cabeça dele não é uma cabeça que fica pensando no nada, fica pensando na balada que ele vai fazer no final de semana, no churrasco que ele vai ter, na menina que ele vai azarar, de maneira nenhuma. A dedicação de uma pessoa solteira, que é um ministério muitíssimo importante, muitíssimo esquecido pelas igrejas, a função da pessoa solteira a pessoa solteira ela deve viver em dedicação total ao Senhor, uma vida em santidade, uma vida em amor. E aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre as pessoas que não são casadas, ele fala que o homem que não é casado, tanto o homem quanto a mulher, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Então, a preocupação do homem solteiro, da mulher solteira, é tão somente se dedicar ao Senhor, se dedicar em amor, em santidade, em servidão ao Senhor. Porém, no versículo 33 ele fala: mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Ele está dividido. Quando a pessoa se casa, ela não peca, porém, ela é uma pessoa dividida. Ela tem que dedicar o seu tempo para o Senhor primeiramente, mas também deve dedicar o seu tempo para a sua esposa e para os seus filhos. Então ele é um homem dividido. Versículo 34.
E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Então, uma mulher solteira ou uma virgem solteira, ela deve continuar solteira, na opinião do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ela vai se dedicar totalmente em santidade e também na obra do Senhor. Então, quando uma pessoa ela é solteira, ela deve se dedicar ao Senhor. Não existe um solteiro segundo a vontade do mundo. Aquele solteiro que nós estamos cansados de acostumar, que provavelmente eu e você já fomos um solteiro assim, que se preocupava apenas tão somente no próprio umbigo. Para a palavra de Deus, isso não existe. O solteiro, é um ministério, é um dom que Deus deu para a pessoa que consegue segurar o seu ímpeto sexual, mas dedica tudo isso a quem? À vontade do Senhor. Então, se uma mulher, uma virgem ou uma solteira, ela tem esse dom, ou um solteiro ele tem esse dom, que ele se dedique plenamente, full time, às coisas do Senhor, em permanecer santo e também em dedicação à obra do Senhor. Versículo 34, parte B, diz o seguinte: mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o marido. Então, uma mulher casada, ela não peca de maneira nenhuma, ela não peca, porém ela é uma pessoa dividida. Ela tem que se dedicar ao Senhor primeiramente, mas também deve se dedicar ao seu marido. E aqui uma passagem bastante interessante do versículo 29 ao 31, que ele fala assim: quero dizer que o tempo é curto. Então o nosso tempo é curto aqui na Terra. A gente não pode vacilar, porque a vida é uma só. A gente só tem essa vida para viver. Então nós não devemos vacilar nesta vida. Então aqui ele fala, no versículo 29, o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa ou que têm cônjuge, vivam como se não tivesse, viva como se fosse um solteiro. Então, em dedicação total ao Senhor. Aqueles que choram, como se não chorassem. Por que choram? Porque as pessoas que são casadas, elas vão passar por dificuldades, vão chorar muitas vezes. Porém, como o tempo aqui no mundo ele é curto, essa pessoa ou este casal, esta família, deve viver como se não chorasse, como se não passasse pelas dificuldades, porque a mente e o coração está voltada para as coisas do Senhor. Os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem. Então, você tem que se desprender cada vez mais das coisas do mundo, mesmo você sendo casado uma pessoa dividida, você tem que viver o quê? Pensando em dedicação ao Senhor. Mesmo sendo que uma pessoa casada, tem que buscar o quê? As coisas espirituais, as coisas que estão no alto onde o Senhor está assentado. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma desse mundo está passando. Então aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte: você sendo casado, você continue buscando viver como se fosse um solteiro espiritual, ou seja, uma pessoa que realmente se dedica nas coisas do Senhor. Você vai se dar a sua atenção ao seu cônjuge, porém, você deve viver uma vida também em dedicação ao Senhor, assim como um solteiro espiritual. Então, que a gente possa dar mais valor aos ministérios dos solteiros, pois estar solteiro no Senhor sem casar é um dom de Deus. Se você consegue ficar solteiro e dedicando a sua vida ao Senhor, isto é um dom que Deus te deu. Então aproveite este dom. O casado também. A pessoa que é casada, é um dom de Deus ser casado e é um dom de Deus ter família. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida e vamos, se você tem esse dom de ser solteiro no Senhor, faça isso em dedicação e em santidade ao Senhor e na servidão dos santos. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha se você gostou, comente também se você quer comentar alguma coisa, se inscreva no canal, ative as notificações e tamo junto aí. Valeu!